Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar esse culto de oração fazendo um clamor ao Senhor. Você, onde estiver, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus e pedimos para que nesse dia, nesse culto de oração, Senhor, Tu perdoes as nossas falhas, os nossos pecados, porque nós precisamos da Tua presença aqui conosco. Fica conosco, Senhor, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora, vamos cantar juntos um louvor. Vou clamar por Teu sangue, ó Jesus, pra Te oferecer a minha vida. Vou clamar por Teu sangue, ó Jesus, pra Te oferecer a minha vida. E quem tiver Teu sangue sobre si, terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si, terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si, terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si, terá vitória, vitória em Ti, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Agora nós vamos ter uma intercessão por um dos nossos companheiros. Nosso Deus e Pai, nós fazemos uma oração pelo sangue do Senhor Jesus e apresentamos este culto, suplicando o agir do Senhor, a operação do Teu Espírito, ó Deus, nas mentes e nos corações de todos que nesta hora, ó Deus, estão passando por momentos de provação, momentos de luta e que precisam ouvir da parte do Senhor uma palavra de esperança, uma palavra de alento para os seus corações e que este culto possa trazer, Senhor, uma bênção, especialmente de salvação para todos que ouvirem a Tua palavra nesta hora, Senhor. Assim clamamos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora alguns dons espirituais. Um outro companheiro vai transmitir. O Senhor revelou uma senhora que tem 46 anos de idade e que tem sido servido fielmente ao Senhor. Ela tem um filho que tem 18 anos e ele é obreiro fiel a Deus. Esse filho está cursando o segundo semestre de administração em uma faculdade. E essa serva está muito aflita, temendo que seu filho se desvie do caminho do Senhor. O Senhor Deus revela para essa serva descansar no Senhor, pois o seu filho está sustentado pela graça salvadora. E através do testemunho dele, colegas de classe alcançarão um projeto de salvação. O Senhor também mostrou um outro jovem, que é aprendiz de uma fábrica de tecelagem. Ele vai completar 18 anos no mês de março deste ano. E o seu contrato de trabalho está se encerrando. Ele teme ficar desempregado, pois ele vai estar cursando a faculdade de administração este ano. E se ele ficar desempregado, não terá condições de arcar com as despesas deste curso. O Senhor Deus revela que ele não ficará desempregado, pois esse jovem tem sido fiel e dedicado nesta obra do Senhor e a sua meninice. Por essa razão, essa porta de emprego não se fechará para ele. Maravilha! A palavra diz que da boca, dos lábios dos pequeninos sai o perfeito louvor. E nós vamos com eles louvar perfeitamente ao Senhor. Vamos cantar com as crianças. Glória
vamos ouvir ainda outros dons espirituais. São, para o momento aqui, o que o Senhor mostrou acerca da nossa vida. O Senhor revelou uma senhora que tem 49 anos de idade. Ela está grávida de 6 meses. Nessa semana, ela passou por uma consulta médica e o médico lhe informou acerca de um problema em sua gravidez e que será necessário fazer alguns exames nos próximos dias. Ela está apreensiva e sem paz no seu coração. E o Senhor revela para ela não temer, mas confiar, pois haverá uma operação da graça do Senhor em sua saúde e na saúde da criança. O Senhor revelou também um homem que tem 38 anos e ele trabalha de carpinteiro. Ele está com a sua empresa quase fechando, pois está sem recursos para adquirir material. Ele procurou um conhecido pedindo-lhe ajuda, mas esse amigo não pôde ajudá-lo. E um familiar enviou o link desse culto para ele. E nesse culto o Senhor Deus falará ao seu coração e uma solução será dada para ele continuar com a sua empresa. Neste culto o Senhor lhe dará uma firme resposta e esse homem dirá: realmente Deus existe. E esse homem passará a frequentar os cultos presenciais. Glória a Jesus. Vamos cantar mais um louvor. Deixa o Senhor te visitar. Feche os seus olhos. Amém. Graças a Deus. Vamos ler um texto que o Senhor separou para nós, que está em 1 Reis, no capítulo 1, dos versos 12 ao 14. Vamos ler. Vai ser projetado. E diz assim: Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? E eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. Até aí, o Senhor nos abençoe. Hoje é um culto de oração e é importante nós, servos de Deus, entendermos essa poderosa arma que está à nossa disposição. Porque diante de situações adversas,
que ninguém está livre disso. Nós temos, às vezes, o hábito de contar e conversar com um amigo, um familiar, e não há mal nisso, mas por melhor que seja a palavra que alguém possa nos dar, palavra de homens, não mudam a nossa vida, mas a palavra do Senhor, o momento de oração pode transformar toda a sua situação. E esse texto fala disso, fala de, profeticamente, um momento de entrar na presença do rei, porque era o final do reinado de Davi. E nesse tempo, houve uma grande dificuldade que cercou a casa daquela mulher. Porque havia uma profecia e também uma promessa do rei de que o filho dela reinaria. Ele ia suceder, Salomão ia suceder o trono de Israel. Mas Adonias, um outro filho de Davi, arquitetou um plano muito bem elaborado e se autoproclamou rei com seus companheiros. E ele se autoproclamando rei, a profecia não ia se cumprir na vida daquela família. E olha, profeticamente, isso fala do nosso tempo, porque a igreja vive os últimos tempos dela aqui nessa terra. Mas é um tempo de muitas investidas. Há investida sobre os lares, há investida sobre a nossa vida e principalmente sobre aquilo que Deus nos prometeu. E quando nós vemos aí Adonias com as suas armas, com seus planos mirabolantes para fazer minar, nós até receamos, né? Normal. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos lembrar que se foi Deus que prometeu, Deus fez a promessa para você. Quantas promessas você tem? Sua vida, o seu lar, seu filho que está em outro continente, seu marido. Foi Deus que prometeu? Minha irmã, vai se cumprir. A promessa vai se cumprir porque Deus é fiel. Mas às vezes nós tememos. É natural. Porque nós somos frágeis, né? Somos servos de Deus, mas somos limitados. Batseba tinha promessa. Mas ela estava vendo agora tudo o contrário, né? Adonias estava reinando, ele tinha se autoproclamado. Parecia, talvez, que a promessa na vida dela, da vida da família, não ia se cumprir. Mas ela estava numa batalha, né? Batalhando. É a batalha da fé, né? Mas nesse momento, ela não ficou sozinha. O profeta Natan chegou para acompanhá-la, para conversar com ela. E perceba, o profeta conhecia ela. Sabia onde ela estava, sabia quem era ela, a batalha que ela estava passando. E nós queremos te dizer, o Espírito Santo te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe as batalhas que você está passando. E nesses momentos, às vezes, as circunstâncias falam o oposto da profecia. Você tem a promessa sobre a sua casa, mas quando você está vendo, parece que está cada vez mais longe de se cumprir, né? Nós receamos. Às vezes entra a dúvida. É natural, mas olha, você não está sozinho, não. O Espírito Santo visita o seu coração. É nesse momento mesmo de dificuldade que o profeta de Deus vem ao nosso lado para conversar conosco. E olha o pedido, né? O convite que o profeta fez. Ele falou, ele não impôs nada, ele falou assim, vem agora e me deixa te dar um conselho, deixa eu te dar um bom conselho. O Espírito Santo é nobre, ele não impõe nada. Deixa eu te dar um conselho, quer dizer, se você quiser, você vai ter esse conselho. É uma opção sua, é uma opção minha. Mas olha, nós podemos dizer, se há um visitante participando conosco desse culto, nós podemos dizer, nós um dia aceitamos esse conselho. Há alguns que falam que esse conselho é pesado, que servir a Deus é difícil, que te priva. Isso é mentira. Esse conselho é conselho de paz. Ele mudou a nossa vida. Foi a maior palavra, a maior transformação, a maior alegria que nós tivemos foi aceitar esse conselho e servir a Deus. No começo desse ano, o Senhor nos deu, à igreja, um bom conselho. É o lema que o Senhor nos deu. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, tudo que o Senhor quer é te aconselhar. Deus tem um conselho para cada área da sua vida, da sua casa. Ele tem um conselho para como você vai agir. No seu trabalho, nas suas batalhas, às vezes internas, que não fala com ninguém, você pode falar com Ele. Sabe por quê? Ele é maravilhoso, conselheiro. E se você aceitar esse conselho dele, não tem como ter outro resultado. Você vai ser, já é,
nós cremos pela fé, você já é mais do que vitorioso. Então, o bom conselho do profeta para ela foi esse. E esse é o ponto. Entra na presença do rei. Ele falou, vai e entra ao rei Davi, porque vai estar salvação para você e para sua casa. Entra ao rei Davi. Mas a salvação é para você e para sua casa. Foi o texto que nós lemos, o verso 12, né? Então, eu não sei se talvez tenha alguém aí que esteja orando, aí o familiar está lá longe, às vezes em outro país, em outro estado. Não, se você aceitar esse conselho hoje, tem salvação para você, mas tem salvação para sua família, para o seu filho, para o seu marido, para o seu primo, para os seus pais, porque Deus é fiel, é um Deus de salvação. Mas olha, o conselho é esse, entra na presença do rei. Entra ao rei Davi. Esse foi o conselho dele, entra ao rei Davi. Faz um momento, o seu momento com Deus, faz o seu momento com o rei está te esperando, é o conselho do profeta, né? É o conselho do Espírito Santo para você, entra, dobre o seu joelho diante do Senhor. Nós falamos com tanta gente, não tem problema, mas fala com Deus, sabe por quê? O rei está te esperando, ele está te aguardando, ele quer esse momento com você. As portas aqui do mundo às vezes se fecham para nós, é natural, mas olha, a porta do rei nunca vai estar fechada para você. Dentro do carro, você está clamando, ou numa condução, num transporte público, no trabalho, aconteceu uma situação, você pode entrar na presença do rei. Às vezes, às 3 horas da manhã, ali no cantinho da cama, ele vai estar te esperando, porque ele quer te ouvir, ele quer ouvir tuas demandas. E esse foi o conselho. Então, entra na presença do rei. Esse é o ponto, né? É um culto de oração, e é um culto para a gente entrar na presença do rei. E perceba que o profeta não só deu esse bom conselho para Batseba, que depois deu a vitória para ela, como ele falou o que ela tinha que falar. Ele falou, ó, entra na presença do rei e lembra ele das promessas que tem sobre a sua casa. Lembra, ó rei, o meu filho não tem uma profecia sobre a vida do meu filho para que ele reine. E isso é oração. Isso é orar com intimidade com o Senhor. Senhor, olha, a minha casa tem uma promessa. O meu lar é fruto de uma profecia, Senhor. E tem uma promessa sobre determinada pessoa, entra na presença do rei. Às vezes nós fazemos a oração, uma oração bela, mas a oração tem que ser sincera. Senhor, quanto tempo? 30 anos atrás, o Senhor fez essa promessa, a irmã pode falar, sobre a vida do meu marido, Senhor. E até agora, Adonias está aí com essas investidas, mas eu creio, Senhor. Eu creio. E olha, quando você entra na presença do rei, é natural, às vezes, você começa a falar, se você já viveu essa experiência, você vai entender, você começa a falar, mas às vezes nós estamos intercedendo por pessoas tão amadas ou situações tão delicadas e a presença de Deus nos quebranta, não é? E você não consegue nem terminar. Você começa com palavras, mas logo a presença de Deus e aquele momento e as suas palavras dão lugar às lágrimas, não é? Mas aí o profeta falou isso é um segredo para o servo de Deus. Ó, pode entrar na presença do rei, derrama o seu coração, mas quando você estiver ainda falando, eu vou entrar junto com você e eu vou acabar as suas palavras. A Bíblia diz que você tem um amigo Espírito Santo. O Espírito Santo é seu amigo. E quando você atende e cumpre esse bom conselho, você vai à presença do rei e a Bíblia fala assim, quando você não consegue falar, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, quer dizer, que não se pode expressar, né? Tem situações que por mais que você queira falar, você não consegue, as palavras, né, não são suficientes, mas você pode entrar na presença do rei com intimidade, que o seu amigo Espírito Santo vai entrar com você. E o que faltarem as palavras, as lágrimas, ele vai se encarregar de levar a sua intercessão ao trono do rei. Nós vamos ter um momento agora ainda de um louvor. Se você não fez isso, feche os seus olhos. Não deixe esse culto acabar sem você ter essa audiência com o rei. Sabe por quê? O rei vai te atender. Vamos ouvir um louvor. Não há o que temer o Senhor, meu pastor, livra minha alma da morte e os meus pés caminham na
escondes e tua mão me sustenta. Não temerei, confiarei no Senhor. Sei que Deus é por mim e o que me resta é louvar, adorar, bendizer pelas suas misericórdias infinitas. Não há o que temer. Não há o que temer, tu és meu Rei, Salvador. Se no alto mar perdido estou, tu me conduzes, és minha luz. Ainda que no árido deserto eu me encontre, tu ali me saciarás. Confiarei nas tuas fontes, me fartarei. Sei que Deus é por mim e o que me resta é louvar, adorar, bendizer pelas suas misericórdias infinitas. Não há o que temer. Sei que Deus é por mim e o que me resta é louvar, adorar, bendizer pelas suas misericórdias infinitas. Não há o que Glória a Jesus. O nosso culto está chegando ao final, mas nós vamos orar ainda. Feche os seus olhos. Vamos orar, entregando esse período e os nossos lares na presença do Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós somos frutos da tua boa promessa, do bom conselho do Senhor que encontrou a nossa alma e mudou, transformou a nossa vida. Senhor, nós te louvamos porque em muitos lugares podíamos estar, nós e os nossos lares, mas nós estamos na tua presença, na presença do Rei, porque o Senhor é misericordioso. Não há nada em nós, Senhor, que o Senhor pudesse desejar, mas nós te louvamos porque o Senhor ama aqueles que chama. Te glorificamos, Senhor, por aquilo que não vimos, pelas promessas que há sobre os nossos filhos, Senhor, sobre os companheiros, sobre as famílias, Senhor, sobre todas as casas que são chamadas pelo teu decreto, até por aquilo que ainda não se cumpriu, nós te damos glória, porque sabemos que o Senhor prometeu e o Senhor é fiel. Senhor Deus, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que é incomparável, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja agora e até aquele grande dia que o Senhor há de vir nos buscar. Amém. Amém. Ainda antes de finalizar, nós queremos falar sobre o nosso atendimento. Se você é um visitante ou se você precisa de uma assistência e está no exterior, está aparecendo aqui agora o QR Code. Você pode pegar o seu dispositivo, o seu celular, apontar a câmera e você vai ser direcionado e vai ser assistido. Mas também tem um outro QR Code para todos os visitantes, seja do exterior ou seja daqui do Brasil. E se você quiser compartilhar a sua experiência com esse culto ou com outro culto, nós temos todo o interesse
de ouvir aquilo que Deus tem feito no seu lar, na sua vida. E, por fim, tem o 0800 que está aparecendo aí, 0800 707 3076, para todos aqueles que aqui no Brasil quiserem uma oração, uma assistência. Assim, nós nos despedimos, cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus.